Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nessa série de vídeos a gente resolve problemas do LeetCode ao vivo para que vocês consigam aprender coisas novas, terem contato com programação competitiva e ver um pouquinho mais de como que eu resolvo os problemas. Ontem a gente completou 650 questões resolvidas na plataforma e hoje vamos dar continuidade a essa nossa jornada de resolver problemas do LeetCode ao vivo. Como sempre, vou filtrar os problemas por algoritmos, os problemas fáceis, ainda não resolvidos e com maiores taxas de aceitação. Hoje vamos fazer então esse probleminha aqui. E aliás, né, eu tô aqui no canto, alguns cantos, né, superior direito, porque eu acredito que fica um pouco mais posicionado, não atrapalha tanto a tela. Então, tô tentando achar um melhor lugar ainda para me posicionar dentro da tela. A gente vai tentar fazer rapidinho, porque eu vou ter uma reunião às 5, então vamos lá. Número 2269, find the k-beauty of a number. Vamos lá. Então o que o problema diz? Ele então está definido o que é essa k-beauty, né, de um número num, e ele é definido como o número de substrings de num, quando ele é lido no formato de string, de forma que as seguintes condições são satisfeitas. Ele tem o comprimento k e é um divisor de num. Então vamos ver pelo exemplo o que isso significa, né? Ele fala pra gente então, dados os números num e k, retorne a k-beauty do num. Então ele vai dar pra gente dois inputs na nossa função. O primeiro input é o num e o segundo número é o k, e é pra gente retornar então o k-beauty, que aparentemente é um inteiro. Vamos ver pelo exemplo, né? Notas adicionais. É permitido leading zeros, ou seja, zeros à esquerda, e zero não é divisor de nenhum valor. Vamos entender por que isso vai ser útil, né? E a maneira como a gente vai fazer isso vai ser mais vendo os exemplos e como os exemplos se desenrolam. Então, entender bem os exemplos do problema é muito importante para a gente resolver esses problemas de algoritmo. Aqui no caso ele está dando para a gente dois exemplos, então vamos entender bem os dois exemplos. Caso ele desse três, era legal ver os três. Às vezes, em algumas plataformas eles dão 5, 6, 7 exemplos, é muito bom entender todos os exemplos, porque geralmente eles ensinam coisinhas levemente diferentes, então você aprende uma coisinha a mais sobre o problema em cada um deles, né? E ele define a substring como uma sequência contínua de caracteres dentro da string. Tá. Então, exemplo 1, o input num é 240 e k é 2. Baseado nisso, ele diz pra gente que a gente possui duas substrings de comprimento k, ou seja, duas substrings de comprimento 2. 224 e 40. Né? E ambas as substrings são divisores de 240. Porque 24 é divisor de 240. O que é divisor? Divisor é um número que divide exatamente o dividendo, né? Que é esse outro número. Então, 240 por 24 é 10. Exatamente, não tem resto. E 40, né? 240 por 40 é 6. Também é uma divisão exata. Eles são divisores. Como a gente tem duas substrings que são divisores do num, a nossa k-beauty é 2. Aqui nesse caso, então, vamos analisar o novo input, que é 430043. E k é igual a 2. Eu vou fazer sem olhar aqui embaixo. Então, as nossas substrings vão ser 43, 30, 00, 04, 43. Então, são as nossas substrings de comprimento 2, né? De comprimento k. Porque k é o comprimento que as substrings têm que ter. Então, se k fosse 3, as nossas substrings seriam 430, 300, né, que a gente está pegando aqui, para ser 004, 043, 004, 043. E esse último aqui não existiria. Então, como k é igual a 2, a gente tem 5 substrings. É legal, só por curiosidade aqui, né? O número de substrings que a gente consegue formar vai ser sempre o comprimento do input 1, 2, 3, 4, 5, 6
Eu acho que vai ser o comprimento do input mais 1 menos k. Então, só por curiosidade, né? Aqui o comprimento é 6, então 6 mais 1, 7, menos 2, 5. Então a gente consegue gerar essas 5 substrings com o número de comprimento 6 e k igual a 2. Beleza, então vamos lá. O 43, ele é divisor desse número aqui? Eu não sei de cabeça, né? Então vamos, eu acho que é. Dividido por 43 é divisor exato. Então, é divisor. Vou colocar sim aqui, tá? Sim. E 30 é divisor? Acho que não, porque não termina em 0, né? Mas vamos só colocar aqui. Não é. É uma divisão quebrada. Então, não. 0 é divisor desse cara? Não também, porque ele disse aqui que 0 não divide nenhum valor. Realmente, divisão por 0 não é definida. 4 é divisor desse? Acho que não também, porque não é par, né? Então, não. Mas vamos só colocar aqui para ver qual que é o valor. 43,0043 dividido por 4. Dá um valor quebrado. Por último, 4,3 a gente já sabe que é, porque a gente já verificou aqui. Sim. Logo, temos duas substrings de comprimento k igual a 2, que, ao transformarmos em números, são divisores desse carinha aqui. E aqui, bom, no último problema que a gente fez ontem, a gente tentou evitar fazer essa transformação, né, essa conversão, também chamada de casting, de um tipo para outro, ou seja, transformar o inteiro em string e depois transformar o string em um inteiro, só porque geralmente não é muito legal fazer isso. Mas para esse caso, acredito que não tem solução mais fácil, prática e óbvia do que essa, então a gente vai seguir por esse caminho. É um caso em que a gente não tem muito motivo para não fazer, a não ser que o entrevistador te pergunte, tá, agora você consegue fazer sem converter em string? Daí você teria que desenvolver outros métodos. Mas aqui a gente vai praticar isso. E eu não lembro de cabeça, mas a gente vai ver também como é que funciona. Então, primeiro de tudo, vamos transformar um númerozão em string. Então, eu vou criar uma variável num as string. Vou colocar com essa, num as string igual a, e aí eu vou procurar a função que transforma o inteiro em string. Int to string. Provavelmente eu já pesquisei ela, é só passar assim, ó, string e passar o inteiro, beleza? E eu vou querer saber também, né, string to int, só para, deve ser um parse int, s2i, aqui a função, já achei. Então a gente tem essas duas funções, né, string que recebe um int, e temos a função também string to i, que a gente vai passar string. Então, inicialmente, para a gente pegar o input e transformar em string, eu vou fazer aqui string num. Então, eu vou ter, em vez de eu ter o número 240, eu vou ter, né, eu vou ter a string 240. E agora eu posso gerar todas as substrings desse número. Para eu gerar essas substrings, existe um método chamado também, chamado substr, que eu chamo em alguma string, né? E aqui esse método eu vou passar para ele a posição inicial e o comprimento do string. Então, por exemplo, se eu quiser tirar o 24, eu vou dizer que eu quero começar na primeira posição e pegar as duas próximas. Se eu quiser o 40, né, que é a próxima substring de comprimento 2, eu faço substr, começando no 1, comprimento 2. Então, eu vou ter que ir de 0 até n-2, né? N aqui, então n que é o comprimento da string é 3, logo, como que é o símbolo? Tinha o símbolo de logo, eu vou fazer uma iteração i de 0 a 1, né? I vai de 0 a 1, que é I considerando que I é a minha posição inicial do substring. Então, o primeiro substring que começa em 0, segundo substring que começa em 1, e ambos têm comprimento 2. Então, é isso que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que, então, iterar de 0 até 1, né, que vai ser num as string.size menos 2. Acho que aqui talvez eu até possa colocar menos k. Deixa eu pensar se eu poderia.
Basicamente, aqui seria o "-k", né? Porque eu preciso pegar uma string de tamanho 2, então para isso eu só posso chegar no 1. Então, aqui a gente pode generalizar, né, e dizer que eu vou iterar de 0 até o tamanho "-k", né, como posição inicial. E aqui dentro, cada substring, né, então eu vou criar uma nova string chamada substr. Ele vai ser asString. E eu vou passar, né, a posição inicial que é i e o comprimento 2. O comprimento 2, que no caso é k, né? Nem sempre o comprimento é 2. A gente fala 2, mas o comprimento de cada substring vai ser k. Por isso que é legal a gente parametrizar, né, dizer aqui que a gente está pegando vários substrings, né, de tamanho k, iniciando em posições iniciais diferentes, que começam no 0 e vão até o tamanho "-k, porque a gente precisa pegar os últimos k caracteres, tá? Então a gente pegou essa string, agora a gente tem que ver se essa minha primeira string, né, o valor dela vai ser 24, e eu preciso transformar no número e verificar se 24 divide 40, né? Se 24 dividido por 40 é igual a 0. Ou eu posso usar o operador módulo aqui, né? 24 módulo 40 igual a 0. No caso, eu preciso usar o operador módulo, porque se eu colocar isso aqui, o resultado tem que ser 10, né? 240 dividido por 24 é 10. Mas quando eu divido 240 por 24, esse operador significa resto da divisão. Não é para sobrar nada da divisão, né? Então, 0. Então, operador módulo, operador muito importante para você resolver problemas numéricos em programação competitiva, vale a pena dar uma olhadinha nele. A gente vai pegar, então, o substring, transformar em número, usando essa segunda função que a gente achou aqui na documentação. Então, eu vou chamar esse inteiro de divisor, e vai ser o meu substring, só que eu vou passar um s2i, né? Vou pegar essa string, s2i vem de string to integer. Então, eu transformei, né, a string 24 no número 24, coloquei no divisor. E agora eu preciso colocar if num, que é o meu input inicial. Se o módulo dele com o divisor for 0, eu quero contar ele na minha resposta, né? Ele vai fazer parte da minha resposta, que eu quero saber quantos dessas substrings são divisores do número. Então, eu vou incrementar minha resposta. Para incrementar minha resposta, eu tenho que inicializar a minha resposta como 0. Aqui as chaves são opcionais, tá? Então eu vou deixar sem chaves porque é só um incremento e basicamente já acabou aqui o problema, né? Então eu já estou inicializando a minha resposta como 0, estou transformando o número em string, aí eu vou gerar todas as substrings de comprimento k, transformar elas aqui que eu estou gerando, né, todas as substrings de comprimento k, e todas as substrings vão ser todas essas substrings que começam em 0 e vão até tamanho "-k. Converto em um número e verifico se esse número divide o número original. Se sim, adicionamos o input. E aqui a gente só retorna answer e já é isso. Só fiquei com uma dúvida com o fato de, por exemplo, e se o divisor for 0? Eu não sei como o C++ reage quando a gente tem essa divisão módulo com 0. Eu nunca vi isso antes. Então, eu vou tentar rodar, porque eu acho que o C++... Não, acho que ele vai dar um erro. Acho que ele vai tentar fazer isso aqui, e se o divisor for 0, ele vai dar um erro. Mas vamos ver aqui, ó. Essa é a minha expectativa, tá? Olha, ele deu um primeiro erro aqui. Dizendo que ele não consegue transformar em string. É toString o nome da função. Aqui na pergunta a pessoa estava tentando transformar, mas não estava conseguindo, né? Então, aqui a gente precisa desse toString. Foi um pequeno errinho aí de ler a documentação. E aqui ele dá um problema, né? Ele tentou, em algum momento ele tentou, o divisor era 0, porque no i igual a 3, né? Ele pega 0, 0 para um dos exemplos.
E ele não permite division by zero. Então a gente tem que colocar aqui if... posso até colocar aqui dentro, né? Se divisor for diferente de zero, aí sim eu posso realmente fazer esse teste, né? Verificar se esse carinha é realmente divisor do número original. Então eu verifico antes. Se for diferente de zero, tenta fazer essa divisão e me informa aí se ele é divisor ou não. Agora isso vai funcionar. É só um check a mais que a gente tem que colocar aqui dentro. E temos dois casos aqui que deram errado. Vamos tentar entender o que aconteceu. Então, para a gente entender, eu quero dar uma olhadinha se eu tô... A minha primeira hipótese é que eu posso estar gerando errado, né, essas substrings. Então, eu quero printar elas para saber se eu estou gerando elas corretamente, tá? Então, para printar a gente usa o count, né, que é computer output. E, ó, a gente só está printando a primeira substring, que é 24. A gente não está printando a segunda, que é 240. Então, talvez eu precise colocar... eu tenho que iterar sobre k-1 mais 1. Deixa eu ver aqui. Quando k é 2... Ah, tá. Isso aqui tem que ser o menor igual, né? Então, porque o i ele tem que ir, para esse primeiro exemplo, né? Ele tem que começar em 0 e em 1, para a gente pegar as duas substrings de tamanho 2. Então, o i tem que começar no 0 e ele tem que ir até o 1, né? Como o tamanho é 3 e k é 2, aqui tem que ser menor ou igual a 1. E agora sim, vai passar essa questão aqui. Vamos torcer. Bom, passaram-se os casos de teste preliminares. Vamos agora submeter o problema. Eu só gostaria de tirar esse debug aqui do meio, para a gente submeter mais uma vez. E ter uma solução ali sem nenhum debugzinho lá, né? Nenhum print desnecessário que a gente não precisa, que faz a questão levar mais tempo e não é tão clean assim, porque ele não está tendo um propósito na solução, apenas para debugar a solução. Então é isso, pessoal. Probleminha legal hoje, probleminha mais simples, foi muito interessante porque a gente conseguiu resolver ele de uma maneira bem direta, bem simples, que é realmente transformar um número em string, depois converter ele de novo para o inteiro. E a gente usou novamente o operador módulo, que é um operador muito importante quando a gente fala de teoria de números, quando a gente fala de divisibilidade, que é um tópico super, super recorrente em programação competitiva. Então, ficou aí questãozinha boa essa aqui. Eu sugiro muito praticar ela novamente, tá? Se caísse numa entrevista, talvez o entrevistador pediria se tem como resolver sim usar essa função e essa função. Mas acho que não é necessário para esse caso. Acho que essa solução está ótima. E ficamos por aqui, né? Converter para string, converter para número. Aprendemos também a função substring, né? E como que ela é usada no C++. A gente chama ela em cima de um string, fala a partir de qual posição a gente quer e qual que é o comprimento da substring que a gente deseja. Assim a gente usou esse for loop para gerar todas as substrings possíveis de comprimento 2. Fizemos a verificação aqui da divisão. Lembrando que não podemos dividir por zero, então só verificamos se ele é um divisor, se não for zero, para incrementar a resposta. O problema de hoje é resolvido, pessoal. Espero que tenham gostado e vou encerrar por aqui para não levar muito mais tempo e ir para minha reunião. Obrigado, Dinho, e até a próxima. Tchau, tchau.